Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, tô aqui hoje com o Alex Júnior. A gente tá atrasado, mas assim, hoje vamos fazer um episódio especial para vocês, porque tem muita ginástica para comentar. Tem Copa do Mundo do Cairo, tem Copa do Mundo de Osijek, tem também os jogos da juventude, jogos sul-americanos, que a gente participou com equipes masculina e feminina, e muita fofoca hoje. Então esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Alex, Júnior, como é que vocês estão? E aí, pessoal, tudo bem? Muito tempo aqui sem gravar também, né, Renan? Vida do CLT é assim mesmo, mas estamos aqui de volta para comentar muita ginástica. Tem muita coisa para comentar, muita fofoca, muito flop, muitos acertos. Então vamos que vamos. Fala, pessoal, boa noite. Estamos de volta, né? O Roda que não costuma atrasar, né? Mas dessa vez não foi inevitável. A vida tá corrida e os apresentadores aqui são meros CLTs. Então a gente vai correr atrás aí de prejuízo. Vamos lá. Até porque, né, Alex, a gente, estragando um pouquinho a surpresa aqui, a gente tá com uma cobertura bem diferenciada para as próximas competições, né? Então a gente vai ter presença em todas. E para isso, como somos proletários, né, a gente também tem que se organizar. Acabou que a gente se embolou um pouquinho nessas últimas semanas aí, mas estamos de volta. Vamos fazer hoje parte 1, parte 2. Vamos dividir aí, vamos por partes, né? Porque é muita coisa mesmo para comentar. E tem polêmica também, polêmica aqui no Brasil, polêmica na Europa, polêmica em um monte de lugar. Vamos comentar várias. E você que está chegando agora já se inscreve no canal, deixa o seu like aí aqui no YouTube, ou se você estiver assistindo por outra plataforma também, deixa o likezinho que ajuda a gente a trazer mais conteúdos para vocês, né? E vamos lá então. E começando então com a Copa do Cairo, que a gente tem a participação das brasileiras Thaís Fidelis e Luísa Abel. Inicialmente quem estava escalada para essa Copa era a Rebeca Procópio, mas ela sofreu ali uma lesão, né, um entorse, e a Luísa, que não estava escalada inicialmente, foi convocada para essa competição no Egito de última hora, e foi a primeira Copa do Mundo dela, né? Luísa estreou na categoria adulto 2024, e até então, né, ela não tinha tido a oportunidade de estrear nenhuma Copa do Mundo. Foi lá, foi a única finalista das Copas que tivemos, essas 4 aí que foram esses 2 dias que vamos comentar nesse primeiro bloco do episódio. E tivemos só ela finalista, né? A Thaís, ela acabou não obtendo nenhuma final. O que vocês acharam, gente, dessa Copa do Cairo aí, participação das meninas? Gente, o flop da Thaís foi 100% culpa do Arábia Isolado da Thaís Fidelis no Twitter, porque ele gora tantas outras ginastas que ele terminou gorando a dele mesmo, sabe? Eu fico com muita dó da Thaís, do fundo do meu coração, porque todo mundo aqui torce por ela, né? Eu acho que é bem geral esse amor que todo mundo na bolha da ginástica tem pela Thaís, mas me surpreendeu muito a Luísa Abel, sabe? Porque ela é uma menina que tá chegando agora no SESI, meio que foi escalada meio que de última hora, porque a Procópio se lesionou. Ela foi lá e fez dela, sabe? Não tava esperando muito, porque não tinha visto muito de competição internacional dela, muitas oportunidades para ela, mas ela pegar uma final na primeira Copa do Mundo que ela participou, assim, de última hora, mostra o quanto ela tá no lugar certo, tá fazendo as coisas direitinho, tá dando o nome dela, sabe? Então, eu fico muito feliz, por mais que, no fim, o resultado não tenha sido medalha, para ter sido uma convocação de última hora, não ter tido muito preparo, acho que foi muito interessante, sabe? De volta, a menina não teve muito tempo para se preparar, ela fez o camping junto com as meninas também, mas é outra pegada, sabe? Quando você está se preparando para ser uma substituta, sempre fica aquele negócio de, eu não vou competir, sabe? Tá treinando, mas não vou competir. Aí bate de último momento que você tem que competir, você tem que dar o nome, sabe? Eu acho que, dentro de tudo, ela deu o nome dela ali e ficou muito interessante a série dela. A montagem da série dela, se ela conseguir acertar, vai ficar muito, muito, muito bonitinho, sabe? Sim, total, amigo. Sobre a Luísa, eu fiquei muito feliz com a participação dela, apesar da lesão da Procópio, que a gente ficou um pouco triste, né? Mas, enfim, a Luísa teve a oportunidade de ir, chegou agora no SESI, e o que eu espero da Luísa nessa nova fase, agora que ela saiu do GNU e está indo para o SESI, é justamente essa consistência, né?
A Luísa tem um perfil um pouco diferente das nossas outras ginastas, ela é uma boa saltadora, ela tem uma paralela ali completinha e faz um solo muito bem também, tem mais dificuldade na trave, mas eu acho ela um perfil bem diferenciado assim da ginástica do Brasil, e eu acho que no SESI ela tem justamente que buscar essa consistência, né? Já que ela já tem boas montagens, acho que se ela conseguir se firmar como uma ginasta mais consistente, a gente consegue ter a Luísa aí como uma carta na manga. Sobre o desempenho da Thaís, acho que todo mundo ficou triste, né? Porque a gente realmente esperava que ela fosse desempenhar um pouco melhor. Era uma Copa teoricamente mais fácil, né? Do que foi o Gisec, mas infelizmente não tivemos as finais, mas eu acho que a Thaís mostra a ginástica dela, né? Sempre muito segura, assim. Acho que tem um probleminha aqui, outro ali que pode ser corrigido. E eu acho que a Thaís se coloca também como essa opção, assim, para nossa seleção, né? Tendo em vista que esse ano é um ano muito decisivo, né? É um ano que já vale vaga olímpica, então acho que a gente tem que novamente conseguir juntar as pecinhas do quebra-cabeça para formar uma equipe de ginástica consistente, assim, para tentar buscar essa vaga o quanto antes, né? Porque a gente sabe que deixar para a última hora não é um bom histórico para o Brasil. Então, a gente espera que as meninas estejam bem esse ano já. E assim, sobre a Copa no geral, achei uma Copa bem interessante, né? Até uns dias antes de acontecer, ela estava bem mais esvaziada e de última hora acabou aparecendo Nemu e outras meninas interessantes, o que elevou um pouquinho mais o nível, mas no geral ainda acho que foi uma Copa um pouco abaixo assim do que foi o GIEC. Então, é isso, minhas considerações. Amigo, só aqui um comentário do que você falou também. Eu acho que a Luísa, ela tem muito potencial no salto, como você comentou também. E lá no SESI tem a Thaís que salta uma dupla, né? Que por mais que ela esteja voltando agora, ela salta a dupla dela. Então, tipo assim, eu acho que o fato dela estar ali com a Thaís, ela aprende muito técnicas também. Ela aprende como correr direito, como entrar direito no aparelho. Então, eu acho que, tipo assim, que tem muito potencial para ela ser polida ali dentro do SESI, sabe? E também eu acho que uma diferença ali do SESI com o Genil é que o SESI está com uma equipe bem especializada para as meninas que estão ali, sabe? Não são tantas meninas que estão no SESI no momento, então eu acho que tem muito tempo com o treinador, sabe? Diferente do Genil, que são muitas meninas de vários níveis, para as mesmas quantidades de treinadores, eu acho que ali no SESI ela tem muito potencial para ser lapidada, sabe? Sim, total. E assim, só complementando um pouco mais minha fala, eu acho que essa dança das cadeiras das meninas nos clubes, eu acho que tem sido uma boa, assim, pro Brasil, sabe? Eu acho que elas saem desse lugar mais confortável e vão buscar novos desafios. Eu acho que tem sido algo positivo dentro da ginástica brasileira. Então, esse movimento da Luísa sair do GNU e procurar o SESI e estar ali com novas meninas, novos treinadores, eu acho que isso tem sido valioso para nossa ginástica. Então, quanto mais esses intercâmbios, né, acho que funciona. Eu concordo plenamente com vocês. E assim, a Luísa, ela não apresentou nessa Copa do Cairo, né? A Yurchan com a pirueta e meia que ela faz, no salto, mas é um salto que ela já vem treinando há algum tempo e não conseguiu fixar. Mas as meninas do SESI vêm treinando a dupla, né? Então talvez a Luísa possa aí aprender até um salto um pouco mais difícil, porque a capacidade ela tem, como vocês mencionaram aí. Ela é uma ginasta que é boa de salto, só falta ali a dificuldade mesmo, sabe? E também a consistência, porque a gente vê que ela dificilmente consegue acertar completamente uma competição. Mas aí é trabalhar o psicológico, porque potencial e capacidade ela tem completamente. Muito, amigo. Fora que é linda, né? Ô menina bonita. Juro, ela serve demais, amigo. E de volta, com relação a Thaís, eu fiquei muito triste do fundo do meu coração em ver a Thaís flopando na competição, porque todo mundo torce muito para a Thaís, né? E ela é uma ginasta muito, muito boa e foi muito importante para o Brasil, ainda é. Eu acho que quando ela voltar com as notas que a gente sabe que é o potencial dela, eu acho que assim, a vaga dela vai estar locked in no grupo no grupo A, como a gente chama comumente no Twitter, né, das meninas. Mas é uma questão de tempo para estar aí, sabe? Eu acho que essa água na bunda também de ir mal na competição também dá um up nas meninas, sabe? De falar, porra, fui mal aqui, o que eu posso fazer para melhorar para na próxima competição ficar bem? Então, eu acho que vai muito também como a gente vai ver as meninas no Troféu Brasil, né? Acho que isso vai movimentar bastante as cadeiras, vai movimentar bem como que tá funcionando as coisas. Eu acho que
todas as meninas vão competir, inclusive as olímpicas, então eu acho que vai ser muito um lugar de observação, sabe? A gente vê como estão a série das meninas, como que elas competem com um grau mais de nervosismo. Eu acho que vai ser bem interessante, sabe? Como que vai se dar as coisas aí. Sim, amigo. E vendo as séries da Thaís, né? Assim, na trave ela teve umas pausas assim que ela não costuma ter, que eu acho que deu uma prejudicada na nota, mas no geral eu não achei uma série ruim. Já no solo eu tenho alguns pontos, assim, a série da Thaís no solo foi muito boa, ela pecou por excesso, não foi por falta, tem muita força ali, então quer dizer que ela tem potencial até para melhorar, mas eu identifico um problema que eu acho que a Thaís sempre teve e continua tendo, assim, melhorou, mas ainda está bem aquém, que é no artístico, e eu acho que ela está sendo muito penalizada por conta disso. E não por não ter a parte coreográfica, porque tem, tá ali, a gente vê, mas eu acho que a Thaís é uma menina com, de certa forma, assim, pouco expressiva, né? Então eu acho que os árbitros podem interpretar isso como falta de expressão, né? E acabar tirando na nota dela ali. Então eu acho que se a gente for um pouco mais esperto nessas coreografias da Thaís, acho que a gente consegue melhorar essa nota dela. A gente que eu falo, os treinadores, tá, gente? Nós não temos nada a ver com as coreografias da série da Thaís, mas vocês entenderam. Total, amigo. E tipo assim, eu acho que o maior problema da série do solo da Thaís é a música dela, porque eu acho que não é uma música que combine muito com ela, eu acho que não é uma música que ela curta no dia a dia, sabe? Eu acho que a música do solo de uma ginasta, pelo menos as minhas, a gente coloca, assim, músicas que elas realmente gostam de escutar, músicas que entram ali nos critérios, obviamente, mas que elas curtam, sabe? Que seja uma coisa que solte elas, que elas estejam confortáveis escutando. Então, eu acho que, sei lá, dar uma revisada nisso também pode ser uma saída para Thaís para revisar esses problemas no artístico, sabe? Porque se é uma música que a menina gosta, eu acho que é muito melhor dela se expressar, dela sentir a música, dela se conectar com a música, sabe? Concordo. Amigo, avisa que vai ter o gospel treme treme no solo da Luciana. Amigo, não aguento. Tendo para os resultados aqui, pessoal, olha, no salto, o ouro ficou com a espanhola Laia Font, que ficou com 13,533 de média. A prata foi para Hilary Heron do Panamá, que ficou com 13,499 de média. E o bronze para Yuli Nin da China, 13,349 de média. A Luísa, como a gente mencionou, ela não avançou a final, né, de salto. Ela ficou em 10º lugar na classificatória. Tirou ali 12,833 de média, que foi um Yurchenko com a pirueta e um Iber com mortal grupado de segundo salto. Saltos bem simples, mas ainda assim ela com uma execução boa quase que beliscou a final ali, né? Foi por bem pouquinho mesmo. Ficou a 0,10 de distância só da egípcia, que tinha um salto 0,8, mais difícil do que ela. Já nas barras assimétricas, a gente teve aí o grande embate, né, da Copa do Mundo, que foi Kalia Nemur, da Argélia, e a Qiu Chuan, da China, campeã e vice-campeã olímpicas em Paris, e foi o embate da competição, né? E dessa vez quem levou melhor novamente foi a Kalia Nemur. Só que as duas erraram, né? E a Nemur, ela vem tendo aí um upgrade, vários upgrades, tá mexendo na montagem da série, um monte de coisa. Ela quer porque quer aí chegar numa D maior do que a Funway da China, né? As duas estão aí realmente cabeça a cabeça nas competições para ver quem coloca uma nota de paralela mais absurda. E dessa vez aqui a Nemur ela errou, mas ainda assim foi bastante para ela levar a medalha de ouro. 14.033 com 6.6 de dificuldade. A foi para Jiang Shuting da China, 13.700. E o bronze para Lucia Ribar da Eslovênia com 13.100. Ela que é muito conhecida pelos fãs brasileiros, né, naquela Copa do Mundo de Cooper lá, que ela ganhou algumas medalhas que o pessoal achou que teria que ter sido para o Brasil. Mas ela imaginasse muito consistente, né? Bem famosa aí também nos fantasies, que o pessoal gosta de pegar ela pela paralela. Medalha para ela novamente. E a Luísa Bell, que foi finalista nesse aparelho, teve uma queda na largada durante a final e acabou ficando em 8º lugar.
Mas ela teve ali uma final com Kelly Nemu, com Tio Tijuana, que também caiu, diga-se de passagem. Então foi uma final bem forte até, eu achei, para uma Copa do Mundo. Com erros assim, mas mais forte. Agora, amigo, você fala pra mim, que ginasta é essa que tira uma nota 14.033 com queda, velho? Tipo assim, ela é muito foda, velho. Eu sou muito mundinho Kelly Nemu no Brasil, porque eu acho que ela é diferenciada. Eu acho que ela é uma atleta que tem a estratégia mais inteligente de ginástica no momento, sabe? Porque ela tá indo para todas as Copas, ela tá treinando série, tá treinando montagem, tá fazendo uma montagem diferente por Copa, basicamente, tá tentando homologar elemento novo, que a gente viu esse final de semana aí, o Nemur 2 ou 3. Então, eu acho que, assim, ela tá fazendo uma montagem muito, muito, muito interessante de série e, assim, uma dificuldade de 6.6 numa Copa do Mundo, amigo, é doideira, sabe? E a Kim Ki-wen também, ela terminou com 12.500 em sétimo lugar, mas assim, a Keila simplesmente arrasou, sabe? Com queda, mas ela levantou, foi lá e fez tudo direitinho de novo, não titubeou, sabe? Eu acho que ela tá vindo muito preparada e ela é muito diferenciada. Eu sempre falo isso aqui no Roda, é muito doido. Eu já vi ela competindo pessoalmente e ela é muito diferenciada, realmente, sabe? E a elasticidade que ela tem nas barras assimétricas é completamente diferenciada. Eu fico muito chocado de ver os vídeos. Cada vez que sai um vídeo novo dela, assim, eu fico completamente passado. Véi, agora um off-tópico aqui. É, vocês também são assim, de quando uma ginasta começa a irritar muito, vocês tomam abuso dela, porque eu não aguento mais as séries da Namu. Eu fico rezando pra ela passar logo. Cara, eu também sou assim. Eu pegava abuso de tanta ginasta, mas depois eu virava fã. Nossa, jamais, amigo. Eu pego abuso das flopadas, sabe? Se cai muito, se que aquela menina já vai cair, eu dou aquela esquipada no vídeo, sabe? Mas agora, se eu faço um hit, eu me sinto para Sim. assistir. Eu gosto das ritudas. Então, véi, ela fazendo lá a paralela da vida, cheia de novidade. Ai, tá, Nemu, você é a melhor zona, todo mundo sabe, safadona. Não, jamais, amigo. Nossa, quando eu vejo que a Nemu tá na competição, eu sei que eu vou ter que programar meu dia para assistir a boneca indo lá e arrasar, sabe? Ainda com uma queda indo lá e medalhando de ouro. Tipo assim, é o sonho de muitos amigos, assim. E assim, ela não tá só fodástica na paralela, não, né? Ela tá com um individual geral muito bom, porque assim, além desse ouro na paralela, ela também foi ouro na trave, com 14.266 e 6.3 de dificuldade. A prata ficou com a Ke Tintin da China, com 13.166, 6.0 de dificuldade, e o bronze com a Tiu Chuan, também da China, 12.833, 5.6 de dificuldade. Gente, vocês têm noção de que ela humilhou duas chinesas na trave? Demais, amigo, juro. Tipo assim, mas uma coisa que eu tenho pra falar da trave daquele é que o artístico dela é um crime na trave, juro por Deus. A coreografia dela, pra mim, é pavorosa na trave. E no solo também, mas na trave principalmente. Nossa senhora, eu vejo aquela trave, a coreografia dela é pior do que a da Simone Biles, sabe? Pra mim é um crime aquela coreografia, mas assim, a gata segura na acrobacia, segura nos mortais, nos giros, então, tipo assim. Não tem o que falar. 14.266 fala por isso mesmo, sabe? Mas porque eu realmente me pego muito no artístico, mas de volta, para mim me parece muito feio a coreografia da trave dela, mas tá garantida a medalha de ouro, então quem sou eu para reclamar, né? A questão dela ali que eu vejo, artístico, é que eu também não gosto, acho feio. Mas é o que o código é o que o código pede. Ela tem elemento ali que ela começa que envolve o corpo inteiro, ela se mexe para todos os lados. Então, assim, é feio, é desengonçado? Mas o que é artístico para o código de pontuação? É diferente da Júlia Soares, tá cumprindo um requisito, né? Ó, que eu vou fazer o jurídico da minha Juju, viu? Daqui a pouco vai bota aí. ser a hora de Ah, falar da Júlia. vamos espumar sim, porque eu vou defender minha Júlia e acabou. Não, gente, esses dois episódios agora vão ser bem polêmicos, porque assim, toca em vários pontos de várias pessoas aqui nesse podcast. Então vai todo mundo hablar. Aguardem conosco aí nessa parte 1 e parte 2. Gente, eu queria. Do jurídico Júlia Soares Brasil também, gente. Adoro aqui. Eu não sou o jurídico Júlia Soares, mas eu sou quase. Gente,
Eu queria comentar sobre a coreografia da Nemu. Eu também acho muito feia, mas é impressionante como ela consegue cumprir tudo com aquela coreografia, né? Eu não vejo ela tomando desconto ali. Apesar de ser uma coreografia feia, ela tá ali fazendo o que o código pede e tá passando ilesa. E eu acho que ainda o solo é o calcanhar de Aquiles dela, o solo e o salto, então ela vai precisar dar uma melhorada aí nesses dois aparelhos se ela quiser ser all around, que eu acho que ela tem potencial de ser. Então, eu acredito muito que a Namor esse ano vem para o Mundial como uma das favoritas, assim, no individual geral. Então, eu acho que se ela melhorar esses aparelhos, não vai ter para ninguém, não. Não, mas de novo, É, eu acho que as chinesas também, para voltar aqui na final de trave, eu acho que as chinesas estão vindo muito forte nessas traves, sabe? E isso me assusta um pouco, porque a gente vai ter que de volta contar com a Flávia e com a Rebeca. Como sempre, né? A gente contando com a nota das duas na trave, porque as chinesas estão vindo, assim, absurdo, tipo assim, 6,3 de dificuldade, gente, e isso a gente não tem ainda. A gente não sabe como tá a nova montagem de trave da Rebeca ainda, ela não estreou nenhuma montagem esse ano, não postou nenhuma dica, não falou se tem upgrades, então, tipo assim, a gente tem que meio que correr atrás do prejuízo, porque, de volta, como a gente sempre está comentando, esse ano já vale vaga olímpica e classificar no primeiro ano de vaga olímpica para a gente seria um sonho, sabe? Para não ter que ficar no ano que vem se matando para classificar. Então, tipo assim, se a gente quiser classificar esse ano, o que eu acho que é o planejamento da CBG, a gente tem que começar a fazer umas traves de pelo menos 5,8, 6, para chegar ali mais ou menos comparado com essas meninas, porque o Macaulay Nemur, que, por exemplo, numa barras que tem 7,433 com uma caída e uma nota total de 14,033, gente, isso é um absurdo, sabe? E essas notas vão contar muito mais do que os nossos 12,5, 12 alto, às vezes 13. Eu acho que tem tempo para a gente chegar lá, mas isso deveria assustar a gente um pouquinho, sabe? Porque ainda mais nessas Copas do Mundo, que as meninas não colocam a dificuldade total, que não está com a série totalmente finalizada, isso também deveria ser um motivo para a gente ficar de olho, sabe? Porque senão vai rolar de a gente não classificar por equipes. exatamente, cara, exatamente. Eu quero deixar meus comentários mais sobre o Brasil como um todo depois que a gente terminar de comentar o ZIEC, né? Mas é bem por aí mesmo. Na trave, a gente tem a participação também da Thaís Fidelis, né? Ela que acabou ficando na 10ª colocação, ficou com 12,466, 5,4 de dificuldade, 7,166 de execução. E como o Alex falou anteriormente aí, ela realmente perdeu algumas ligações, perdeu em ritmo, mas ela não caiu com essa nota, né? Inicialmente eu achei até que tivesse sido queda, né? Alguma coisa assim, que a Thaís ela é uma ginasta muito limpa, mas não, foi 7,166 mesmo ali nos descontos. A arbitragem não estava tão mal aberta assim, né? A única que ficou acima de 8 foi a Nemur na execução durante a classificatória. Ela colocou um 14,633, mas realmente ficou um pouco abaixo do esperado aí a participação da Thaís. E no solo, último aparelho, tivemos com a medalha de ouro He Tintin, da China, 12,966, com 4,9 de dificuldade, série lindíssima, e ela tá treinando mais dificuldade para poder upar. Prata ficou com a Hilary Heron, do Panamá, com 12,933, ela que fez o BIOS 1, voltou com essa acrobacia. E o bronze com a Laia Font, da Espanha, com 12,900, 5,3 de dificuldade. Ela tem um solo lindo de AC/DC, é uma das roqueiras aí do novo ciclo, eu tô gostando de ver. Uma ginasta que eu gostei que participou dessa Copa e pegou algumas finais foi a Zarina Busmaio, do Marrocos, né? Eu comento bastante sobre ela aqui no podcast, que ela é alemã e se naturalizou marroquina recentemente, que a família dela é toda marroquina. Ela compete com Unitarde, e uma coisa muito curiosa das séries dela, de solo principalmente, é que ela não faz flick. Então todas as acrobacias dela são diretamente da rondada. Faz o rondara Tsukahara carpado, aí depois faz uma sequência de piruetas, depois faz rondara duplo carpado e rondada, não lembro qual é a última acrobacia, mas ela faz 4 acrobacias todas saindo só da rondada.
E fiquei feliz que ela pegou a final, mas realmente não tinha chance ali com relação a pódio, porque ela realmente é mais suja do que as outras ginastas como um todo. Amigo, eu fiquei muito feliz pela volta da Hillary Heron. Assim, eu acho que ela é uma ginasta que tem muito para entregar também, representando o Panamá, que está aqui pertinho da gente. Então, tipo assim, eu acho que o retorno dela está sendo muito legal, a pura sujeira, mas está sendo legal, sabe? Está garantindo medalha. Aquele Biles One dela foi simplesmente criminal. Não sei como ela terminou em pé depois daquilo, mas assim, tá garantindo medalha, então tá ótimo, sabe? Tá no jogo e tá voltando de lesão também, então eu acho que tem tempo para ela se recuperar. Ela é uma menina que tem bastante experiência na ginástica, sabe? Já competiu muitas vezes, competiu internacionalmente, já competiu em casa, já ganhou internacionalmente. Então eu acho que também ela tá vindo aí para brigar, sabe? Por medalha, talvez por uma vaga no Mundial também. Vamos ver. Eu tenho uma sensação que países que têm um pouco menos de tradição na ginástica têm que mostrar mais dificuldade para tentar conseguir nota, por mais suja que pareça. Pode ser impressão equivocada, mas eu acho que até o próprio Brasil fez esse movimento ali com a Daiane. A gente tinha uma ginástica mais suja, né? Acho que a gente foi limpando com o tempo e até tirando um pouco de dificuldade, mas antes a gente se jogava, e eu acho que esses países fazem isso para tentar chamar atenção, sabe? Assim, para dizer, ó, tô aqui, também sei fazer ginástica, e por mais suja que seja, acho que eles tentam se destacar dessa forma. Vocês percebem isso também? Amigo, que dificuldades são essas de uma atividade 5.4? Amigo, mas ela faz um Biosum, né? Ninguém no Brasil tá fazendo. Verdade, matou, amigo, matou. Não, real, tipo assim, eu acho que isso é válido também, esse tipo de estratégia. Não acho que seja bom a longo prazo para ginasta, porque a gente vê que tá gerando fraturas, enfim, lesões. Mas eu acho que dar o upgrade, assim, a saída para o Brasil esse ano, porque a gente não viu a série completa de nenhuma das Olímpicas ainda. Eu acho que eles estão guardando para o Troféu Brasil. Mas vamos ver quem que vai chegar aí com uma dificuldade de 5.8, com uma dificuldade de 6. Será que vem aí? Eu acho que a solução pra gente é essa mesmo. Tem que botar as meninas pra se jogar, já que o pessoal fica muito incomodado com quem. Tô falando da Júlia mesmo, galera. O pessoal fica incomodado quem repete muita dificuldade, então joga as meninas aí vendo o que vai dar, né? Bora para a próxima Copa, Renan? E as brasileiras também fizeram a prova de solo, né? Mas não se classificaram. Foi o único aparelho que, na verdade, as duas fizeram. Os outros três foi ou a Luísa ou a Thaís, mas no solo as duas participaram. A Luísa ficou em 11º lugar, com 11.833, 4.7 de dificuldade, 7.133 de execução. Ela caiu no giro cosaco. Ela teve um desequilíbrio para frente ali e acabou sendo bem despontuada nisso aí. Tadinha, velho. Fiquei com muita pena dela cair nesse giro. E assim, ficou a 0,10, né? 0.133, 1/10 da final. Foi no detalhe mesmo. Gente, eu acho que vale salientar que a Thaís caiu no duplo grupado ali, ela sobrou, mas ela tava competindo no Taishan, então ela sobrou num solo duro feito pedra. Então acho que ela tá voando, viu? Eu comentei, eu ia falar da Thaís agora. Ela ficou em 20º lugar, do 11.266, 4.9 de dificuldade, 6.666 de execução. Fora ainda uma dedução de 0,3, que ela sai do tablado na queda, né? Como a Alex comentou, que ela chegou sobrando para trás. Então, a pontuação dela aqui seria um 12.566, que daria a ela aí uma segunda colocação. Um 12 médio tá ótimo, né, amigo? Mas assim, será que para nível de mundial tá o bastante ainda, sabe? Eu sei que ela tá treinando algumas coisas para poder acrescentar ou então limpar na série, mas é aquele negócio, eu tô um pouco preocupado aí com as questões do desconto artístico, sabe? Pra esse solo da Thaís também é o que mais me preocupa. E a Luísa, infelizmente, acabou que a gente não teve som no vídeo da Luísa no Elevin, né? Que é aquele aplicativo lá que eles soltam os vídeos da classificatória depois que a competição acaba.
Mas pela pose inicial, eu acho que é uma coreografia nova. Amigo, agora você me lembrou de uma coisa que eu queria falar aqui. Gente, que merda de transmissão. Assim, de volta, a CBG dá um show de transmissão nesse povo da FIG, porque, gente, como que você vai colocar um esporte que você tá tentando vender anúncio, fazer dinheiro do esporte, que você só pode ver o que está acontecendo quase 4 dias depois que aquilo aconteceu? Gente, isso para mim é a maior burrice que alguém como empresa poderia fazer, sabe? Porque como que você não vai colocar as coisas ao vivo, fazendo anúncio, colocando propaganda, sabe? Tipo assim, cara, tem muita chance desse pessoal fazer dinheiro, só que não faz, porque não tem estratégia certa, sabe? E a gente, como fã de ginástica, tem que depender de, depois de 3, 4 dias, que aconteceu a classificatória, para ver o que aconteceu na classificatória, entender, não sei o que lá, sendo que a gente pode assistir ao vivo, sabe? Quando tem transmissão ao vivo, você tem que, assim, rezar por um milagre para que a transmissão não fique travando, para que a câmera não esteja apontada na plateia, ao invés de estar apontada no aparelho. Então, acho que a FIG deveria realmente rever esse negócio, como que eles fazem essas transmissões, esses resultados, as qualificatórias, porque, galera, tipo assim, a galera que consome a ginástica, pode não ser muita gente, mas a galera que consome é uma galera engajada, sabe? E é uma galera que é rentável nesse sentido para os canais de transmissões. Então, tipo assim, é uma loucura para mim isso, sabe? Simplesmente uma loucura. Eu tenho que esperar 4, 5 dias depois do classificatório para conseguir ver como que aconteceram as coisas, quem classificou, quem não classificou direito. Que senão você tem que ver pela lista no aplicativo, sabe? Acho isso, tipo assim, completamente sem noção. E de volta, a gente tem muitas críticas à CBG, mas uma das críticas nunca vai ser sobre a transmissão, porque realmente sempre é muito boa a transmissão da CBG. Amigo, você matou muito agora. E outra coisa que eu queria acrescentar, eles têm um problema gigantesco com transmissão de qualificatória, né? Porque eu lembro que até na Copa que as meninas participaram ano passado, acho que foi Copa, Renan, que a Júlia Coutinho foi ouro no solo, foi, né? Isso. Pronto. Na Copa de Copa, a Júlia Coutinho estava fazendo uma transmissão ao vivo pelo Instagram e alguém da CBG chegou lá e fez: Ei, cancela essa transmissão aí porque o Nori já levou uma bronca por transmitir qualificatória de Copa. Gente, isso tem um cheiro tão grande de maracutaia da FIG, porque qual é o sentido de você não querer que as pessoas vejam a qualificatória do esporte? Tipo, o que, é que eles estão querendo esconder ali, entendeu? Pra mim só tem cheiro de maracutaia. Eles vão esconder ali as qualificatórias e segurar o máximo que der para poder soltar um videozinho lá no Eleven todo cagado, que nem o povo da plateia pode filmar, me poupe. Juro, seleção demais. E, tipo assim, a ginástica, querendo ou não, é um esporte rentável, sabe? Para a bolha da ginástica, a galera que consome, a gente consome. Se a gente paga pela transmissão, a gente assiste. Então, tipo assim, eles estão perdendo dinheiro e a gente tá perdendo conteúdo, sabe? Então, eu acho que ninguém tá ganhando nessa situação que a gente tá de transmissão, sabe? E é uma coisa que a gente sempre reclama aqui. A transmissão, por exemplo, teve o campeonato russo esse final de semana e, cara, eles deram absolutamente um show de transmissão, todas as câmeras com a maior qualidade do mundo. Você via os detalhes das maquiagens das meninas, o detalhe dos colãs, assim, o aparelho super completo, sabe? Várias dimensões do aparelho. Os vídeos que você vê pelo Twitter, tipo assim, todos em 4K Full HD. Então, tipo assim, a Rússia também tá dando um show de transmissão, sabe? E o Brasil tá indo nessa onda. Mas agora, a FIG, que tem todo o dinheiro do mundo, que tem todo o controle da coisa, fazer essa coisa meia boca, gente, desculpa, eu não vou citar isso daqui, não. Então, tá chegando a hora de falar da Júlia, hein? Tá chegando a hora de falar da Júlia. Agora, gente, a gente vai para o ZIEC, né? Ou vocês têm mais algum comentário para fazer sobre o Caio? Não, eu acho que Não, o cara é uma competição super legal. Eu acho que as meninas, assim, dentro de tudo, fizeram uma competição legal. Eu acho que para Thaís, muito ensinamento, para Luísa, principalmente foi uma competição muito positiva para ela dar um gás também. Então, acho que foi isso, sabe? Tipo assim, Nadia Moore irritou como sempre, as chinesas irritaram como sempre, então, sem muitas surpresas. Só queria também acrescentar que eu fiquei muito feliz com a convocação das meninas do SESI, tá? Porque a gente reclama muito aqui no podcast essa questão de que muitas ginastas acabam não recebendo tantas oportunidades.
E, querendo ou não, como alguns clubes têm mais exposição, eles acabam recebendo mais convocações. Por isso que a gente quer mais convocações para que mais ginastas tenham possibilidade também de competir. E foi o caso agora do SESI, né? Conseguiu 2 ginastas, foi a primeira vez que o SESI participou de Copas do Mundo e primeira vez que o SESI chegou também a uma final de Copa do Mundo com a Luísa Bel. Então eu fiquei muito feliz com essa participação e espero que não seja a primeira. Quer dizer, que não seja a última. A primeira foi a que não seja a última. Sim, amigo, total. E de volta, para essa chamada de última hora entregar o que entregou, diva, não tem outra palavra para definir. É isso aí. E agora vamos falar da Copa do Mundo lá na Croácia, que aconteceu na cidade de Osijek, que também tivemos participação do Brasil, dessa vez com 2 ginastas do Pinheiros, Gabriela Barbosa e Júlia Soares, já adiantando que não teve final, mas a gente teve muitas coisas legais acontecendo nessa Copa. A primeira delas foi a homologação do Barbosa, que é um elemento aí que a Gabriela Barbosa executou pela primeira vez nas barras assimétricas, levou a pontuação C, que eu acho assim, Pig, você poderia dar um pouquinho a mais, né? Um Dzinho ali, mas não. Insistiram no C. Foram 3 elementos que homologados em Osijek, 2 Cs e um D na paralela. Foi esse da Gabi, teve da Luane Plisson, eu acho, e teve uma ginasta da Grécia fazendo uma saída também, que essa se recebeu D, mas tanto da Gabi quanto da ginasta da França receberam C. Desculpa, foi a Hamelin, foi a Romane Hamelin. E foi muito legal, porque a Gabi ela se torna aí a 7ª ginasta do Brasil a colocar o nome no código de pontuação entre masculino e feminino. E é bem bacana mesmo. É uma saída diferente, né? Peraí, e temos que falar, a primeira a colocar o nome nas barras assimétricas, né? Sim, esse detalhe. A única a homologar um elemento na paralela. O murro no De Andrade que nunca saiu, né? Você vai puxar Mas, essa ó, pauta mesmo, amigo? quando o De Andrade sair, a gente vai ter elemento homologado nos 4 aparelhos, tá? Se sair. Mas vai, gente, bate na madeira, vai sair sim. O murro Você no viu que ela colocou? O murro Viu que a Rebeca tá loira agora? Tá russa. Não, Agora amor. vai soltar um De Andrade, vai rodar mais que peão. Bom, Ai, amo, Rebeca Diva. Rebeca tá loira igual holandesa agora. Ela fazendo comeback oficial, postando o vídeo de treino, né? Todo mundo foi à loucura aí. Amigo, ela emocionou. A gente, off aqui, ó. A gente ia falar da Copa, mas vamos falar da Rebeca rapidinho. Gente, ela emocionou tanto. Tipo assim, o meu dia mudou quando ela postou aquele vídeo. Tipo assim, eu fiquei o dia inteiro, assim, quando eu vi aquele vídeo. E depois ela postou o vídeo dançando Michael Jackson. Tipo assim, eu sei que a Rebeca Andrade, quando ela posta vídeo dançando no CT, é porque tá vindo pra emocionar. Gente, é muito bom ter a Rebeca de volta, né? A gente fica empolgado, assim, só com qualquer besteirinha que ela tá ali falando de ginástica, postando, já deixa a gente fervoroso, porque a mulher é um fenômeno mesmo. Então, ela vai vir, ela vai fazer o que ela quiser e tá ótimo. E assim, gente, 23h59, a gente já começa aí a corrente de duração pro joelho da Rebeca, né? E assim, 3 cirurgias já é muito. A gente não quer mais. Então, gente, a gente quer só colocar a Rebeca num plástico bolha até Los Angeles para essa mulher render bastante pra gente ainda. Vou furar aqui mais uma vez a pauta. Ela já falou que vai voltar, né? Meio que confirmou para esse ano. Vocês acham que ela volta para o PAN para tentar classificar para o Mundial? Porque não é muito difícil classificar, né? Então quem ficar ali no top 5 já classifica. Ou vocês acham que ela só vem pro tipo Copa, Mundial e tá bom? Amigo, ela falou que tinha 3 competições esse ano, né? Então acho que é o PAN, o Mundial e talvez uma Copa do Mundo antes do Mundial. Para usar como treino também de séries. Então, acho que vem uma coisa nesse sentido aí. E de volta, eu acho que o PAN no Brasil, sem Rebeca Andrade, não vai ser o PAN no Brasil, sabe? É impossível a CBG permitir isso.
porque a CBG de volta vai espremer esse limão da Rebeca Andrade até sair a última gota da imagem dessa menina. Vai colocar ela no cartaz, vai colocar ela no anúncio, no vídeo, isso e aquilo, e vai levar a Flávia, vai se bobear, fazer até a Jade voltar pro PAN para usar a imagem dela também. Aí, gente, eu concordo com o Júnior, porque assim, a CBG está fazendo um marketing estrondoso em relação a esse PAN. Ano passado a gente já ouvia. Em 2026, a ginástica das Américas vai ser no Brasil, vai ser no Rio de Janeiro, porque não vai ser só um PAN isolado. Eles pegaram todos os PANs de todas as ginásticas e vão fazer no Rio de Janeiro. Então, é um marketing, assim, pesado, sabe? Então, eu tenho quase certeza, assim, posso estar errado, né? Óbvio que a gente não sabe, mas eu acho que a Rebeca vai voltar para o PAN. E, assim, das 3 competições, eu acredito que possa ser PAN, Copa e Mundial, ou PAN, Mundial e Brasileiro, talvez, porque ela tem que competir pelo Flamengo também, né? É verdade. Sim, verdade. Então, Mas eu espero que se Mas ela assim, for Troféu fazer Brasil, eu acho muito de Troféu Brasil fora de cogitação. não vai. total. Eu acho que se ela for fazer punk, faça só uma paralela em um DTY ali já tá bom. Acho que não precisa se jogar, não. Não precisa, amigo. Ela mata ali com essas 2 notas, já coloca a gente lá em cima. E, tipo assim, você colocou um ponto bem interessante, Renan. Que eu acho que essa terceira competição da Rebeca não vai ser uma Copa do Mundo, que senão um brasileiro. Porque, querendo ou não, a Rebeca é contratada do Flamengo, né, gente? No final do dia, pela medalha no brasileiro, ela tem que dar aquela garantida no final do mês, né? E vai precisar, né? Porque Pinheiro, SESI, tá todo mundo ali na cola. O Flamengo já teve dias mais de glória, eu acho. Amigo, deixa no off, porque, pelo amor de Deus, eu sou Flamenguer e estão sendo dias difíceis no mundinho Flamengo-Brasil, viu? Eu não tô nem aí, não. Mas tem o Serginho que tá vindo também, tá, gente? Roger tá aos Sim, pouquinhos, vai tijolo por tijolo, tá? Ó, giro de sola, giro de sola, giro de sola. Daqui a pouco a Laura Croix tá com uma OB de 13 baixo aí, tá? Matou a Lolo já, amigo. Minha Laura, velho. Ninguém fala da minha Laura. E só fazendo mais um comentáriozinho antes de a gente voltar aqui pro assunto que a gente já desviou bastante. Vocês falaram aí da dança das cadeiras nos clubes, né? Recentemente a gente teve uma treinadora saindo do Pinheiros e indo para o Flamengo, né? A gente viu vários treinadores saindo do Flamengo. A Renata ela foi para o Sojipa, inclusive tem uma entrevista bem bacana para sair com ela, dela contando aí para a gente como que ela está trabalhando lá no Sojipa. Saiu também a Georgette e agora entrou a Rafaela Garcia, que era do Pinheiros, né? Fazendo essa mudança aí. Estou achando muito legal esse intercâmbio de conhecimento. Muito legal mesmo. E está descentralizando, né? Por exemplo, o Sojipa, que não tinha nenhum treinador que estava realmente voltado para o alto rendimento, agora a gente tem a Renata. Não vou adiantar spoiler da entrevista aqui, não, mas eu fiquei bem animado com o que ela comentou lá, o que eles estão fazendo no Sojipa, qual o projeto. Total, amigo. Tipo assim, eu que também estava na entrevista com a Renata, foi muito interessante ver como que eles estão fazendo essa dança das cadeiras, como você bem colocou. E, de volta, eu acho que, como Flamenguer, a gente deveria estar assustado esse ano, porque tem muita gente da hora vindo aí, sabe? Eu acho que o Pinheiros, com a adição da Sofia, tá muito, muito, muito forte também, sabe? A gente tem o Roger, que tá trabalhando silenciosamente ali no Serginho, e quando a gente vê o Roger muito calado, muito quietinho, muito na dele, é porque o homem tá fazendo algo ali, sabe? Então, tipo assim, tem muita gente boa vindo aí, sabe? E o Flamengo esse ano, infelizmente, passou por um ano muito conturbado, com várias saídas de treinadores, saída da Georgette, o CT deles lá em reforma. Então, muita coisa acontecendo no Flamengo, e infelizmente isso vai ser visto muito provavelmente nos resultados lá no Brasileiro. Espero eu que não, mas as chances são bem grandes. Eu tenho vários comentários a fazer, mas vai ser na parte 2 que a gente vai falar sobre juvenil, que tem mais ginastas do Flamengo, né? Mas enfim. Fechando então esse parênteses aqui, a Gabriela Barbosa, ela também fez a série nova dela de solo, com a Abracadabra, né, da Lady Gaga. Eu não tinha visto a coreografia completa, quer dizer, visto sim, entendido não, porque foi lá naquele negocinho, aquela imagem de 0,5
144 KB da Federação Colombiana no Facebook, na transmissão péssima. Mas agora deu para a gente ver na transmissão. Ruim, não péssima, né? Mas assim, ruim em relação à da Colômbia lá no Eleven, mas assim, eu acho que ela pode melhorar ali, porque ela não fez uma série ruim e acabou tendo muito desconto artístico. E a Júlia, ela estreou 2 séries novas, tanto de solo quanto de trave. Ela tirou o Soares, né, da entrada, uma entrada que a gente sempre comentou que não era valorizada pelo código de pontuação, vale a pena ser, e é algo que não dá para você ligar, né, nenhum elemento a partir daquela entrada. Então ficava um negócio mais por ela ter criado, né, aquela questão saudosista. E agora ela trocou para a entrada de cortada, assim como a Rebeca, e isso aí vai fazer a série dela ter um potencial de pontuação altíssimo, pode chegar até 6.0. Então, assim, a Juju tá online agora com essa nova montagem, e o solo que ela estreou, o duplo escarpado, foi quase na arquibancada, mas acabou que acertou, mas não foi bastante para chegar à final, porque ela teve ali 0,4 de desconto por ter saído do tablado, né? Ela saiu do tablado 3 vezes. E na trave, apesar de muito criticada quando o pessoal viu a nota, quando saiu eles viram que na verdade ela esqueceu de fazer uma sequência de dança, né? Eu imagino que tenha sido por conta da série, da montagem nova que ainda não se acostumou. E perdeu ali a requisito de composição. Mas é Gente, isso. Sem finais pro Brasil e Osiek, gente. eu gostaria de ser uma abelhinha e ver a cara da Irina quando saiu a nota da Júlia naquela trave, porque, tipo assim, quando saiu no Twitter, gente, parecia que a menina tinha morrido na competição, de tão bafafá que foi aquilo, sabe? Todo mundo falando o que tinha acontecido e teorizando isso e aquilo, e no final, tipo assim, só esqueceu de fazer uma ligação mesmo. De volta, eu queria comentar aqui rapidinho sobre a Gabi Barbosa, porque você comentou sobre a homologação da saída dela. E uma coisa que eu notei, que também, mais ou menos ligando aqui ao que eu comentei anteriormente, que a ginástica tem muito potencial de explorar o esporte no Brasil de um lado rentável, de um lado mais empresa, a CBG, porque a menina saiu no Jornal Nacional e alguém pegou, tipo assim, o trecho da entrevista e postou no Twitter, tinha, tipo assim, 20 mil likes, sabe? No tweet original que o pessoal postou. Então, tipo assim, a ginástica é um assunto que interessa a galera, que o brasileiro gosta, que o brasileiro gosta de ver, sabe? Então, eu acho que tem que investir nesse lugar de democratizar a ginástica, sabe? Levar na televisão, levar para o Troféu Brasil para Globo, sabe? Levar essas competições para os grandes streams mesmo, para fazer uma casa TV transmitir também, sabe? Porque tem muito potencial de explorar e eu acho que está faltando a CBG investir nisso, sabe? Investir nessa expansão do público da ginástica, porque a galera que curte ginástica, ela não vai ser claramente como o público do futebol que é fanático, doido pelo esporte, sabe? Que vai mover montanhas e rios pelo esporte. Mas é um público fiel, sabe? Como eu comentei anteriormente. Então, tipo assim, ter um tweet com um trecho de uma entrevista com 20 mil likes só celebrando essa conquista da Gabi, cara, isso é doideira, porque isso também me faz lembrar, agora que eu tô comentando, de quando a Júlia Coutinho ganhou aquela medalha em Copper, sabe? Cara, chegou no Lula, a questão da Júlia Coutinho, a medalha dela, tipo assim, os tweets com 25 mil likes da medalha dela chorando, sabe? Então, assim, a galera gosta da ginástica no Brasil. Acho que eles só não sabem aonde passa, não sabem onde assistir, não sabem quando que vai ser. Porque se não for o post do CBG no Instagram, tipo assim, a galera não sabe, nem todo mundo vai seguir a CBG, nem todo mundo sabe o que é a CBG, sabe? Então eu acho que investir mais nessas propagandas do quando vai ser as coisas, quando vai acontecer, quais são os calendários, aonde assiste, eu acho que isso seria fundamental para a CBG nesse momento, sabe? Total, amigo, faz muito sentido o que você falou. Se a gente for puxar ali na época do Oleg, né? Até as meninas estreavam séries de solo na TV, em horário nobre. Tipo, tinha uma festa super de gala ali pra estrear, né, Renan? Ai, dá nada não. Sim, teve. Deixa eu falar.
Sim, cara, eu acho que naquela época do Oleg a gente tinha muito essa preocupação, né, de ter uma ginástica como espetáculo, de gerar uma proximidade com o público. E o que foi usado para isso foi a música, né? Porque o brasileiro é muito musical e aquele ciclo de Pequim foi uma exigência do Oleg da comissão técnica de que todas as brasileiras se apresentassem com músicas brasileiras, né? A Daiane era o grande carro-chefe ali com o Brasileirinho, aí tinha Daniela Hipólito com Cidade Maravilhosa, Ana Paula Rodrigues com Águas de Março, a Camila Cominha era com Carinhoso, e a Etienne Franco com aquele frevo lá, né? E a Laís com Aquarela do Brasil. Eram as 6 principais ali que estavam naquele gala de 2005. Acho que foi 2005. Aí depois teve a Jade com o Berimbau e tal, mas todas nessa linha mais nacional. E funcionou, né? Na época teve o Pan de 2007, o pessoal cantando a música Cidade Maravilhosa quando a Daniela estava fazendo a série do solo dela. Eu fiquei triste que para as Olimpíadas do Rio eles meio que cagaram para isso, né? A Flávia poder ter a música brasileira ali, cara, tanta música, tipo Tico no Fubá lá que o pessoal tava falando, entendeu? Que queriam dar para ela depois de adulta, já podiam ter dado quando ela era criança numa competição aqui no Brasil, ia ficar muito melhor. A Jade, a série dela tava irretocável, mas assim, não é brasileira, né? Eu acho que a gente poderia ter tido aí um pouco mais de ufanismo, né, em 2016, mas realmente bate um pouco de saudade dessa época de 2000, 2005. Eles tinham essa preocupação de criar essa unidade brasileira por meio da música no solo. Total, amigo. E agora voltando para outro assunto que eu queria comentar também aqui rapidinho, sobre o que você comentou do solo da Gabi, de Lady Gaga, tipo assim, cara, eu fiquei muito chateado de ver aquele solo, para ser bastante sincero, porque eu acho que a Gabi, ela deve escutar, como que eu comentei anteriormente, a música deve ser algo que a ginasta escute, sabe? Eu tenho certeza que a Gabi escuta Abracadabra o dia inteiro na cabeça dela, sabe? Que ela escuta na casa dela, se arrumando e tudo mais, que é uma música que ela gosta. Só que eu acho que quando chegou na galera que faz a música, que faz os remixes, eles ficaram um pouco assustados, sabe? Porque é uma música bem, bem forte, que tem bastante batidas e tudo mais. E eles acabaram com a música para mim, porque eles estão fazendo uma versão de Abracadabra que perde totalmente a essência da música, sabe? Que seja uma música pesadona, que seja uma música com batida, uma música com graves, porque, por exemplo, a Nola Matthews, da UCLA, ela tem um solo também com Abracadabra e outras músicas da Lady Gaga, e, tipo assim, cara, é muito legal ver como ela fez o mix da música, mantendo as batidas originais, o grave original. Eu sinto que isso se perde muito nesse solo da Gabi, sabe? Eu acho que ficou muito meio. Como que eu posso descrever? Sei lá, quando você vai na padaria, compra um sonho e o sonho tá. Você vai comer e o sonho não tá com o recheio todo lá, sabe? Eu acho que tá faltando a essência da música, a essência da batida da música. Eu acho que se ela colocasse aquilo, eu acho que seria muito melhor para ela se desenvolver no artístico, sabe? Eu acho que ela se jogar mais na batida, se jogar mais, porque eu vejo muito o estilo dessa música na Gabi, sabe? Energético, potente, cheio de vida, sabe? Então eu acho que ficou pecando nisso. Como eles montaram a mixagem da música, para mim não tá funcionando de jeito nenhum. Em relação a Júlia no solo também, 3 out of bounds, mas o do Santos belíssimo, assim, altíssimo. Então, de volta, gente. É normal dar aquela flopada em competições. Eu passo meu pano para a Júlia sempre, porque ela fez o que tinha que fazer quando tinha que ser feito. Então, flopar aqui e ali, para mim, gente, normal. Amigo, eu não poderia concordar mais com você. Eu acho assim que a Gabi não é uma ginasta que tem um artístico ruim. Muito pelo contrário, ela é uma ginasta expressiva, ela é alongada, ela é elegante. E eu acho que essa coreografia não valorizou ela. Eu até tive uma dificuldade para identificar a Abracadabra ali, porque eu acho que o remix realmente não favoreceu a música. E não é como se a Gabi tivesse dificuldade para interpretar uma música muito dramática, porque a música antiga dela era uma coisa bem forte, né? E era incrível, assim, eu acho a coreografia antiga da Gabi perfeita, tanto que eu até reclamei no Twitter lá que eu não gostei dessa coreografia nova dela. E eu acho que aquele solo dela de Copper do ano passado tava belo, ela arrasou muito naquela coreografia, que ela foi prata na Copa.
E eu senti falta, assim, acho que não consegui ver a Gabi nessa coreografia nova ainda. É claro que é normal, assim, as primeiras séries com uma música nova, a gente não sentir, não se identificar, mas eu acho que faltou muito ali ainda. Então, eu espero que eles melhorem essa coreografia, porque a Gabi tem um potencial ali de tirar seu 12/8, seu 13 no solo, e para uma ginasta como ela, as suas notas fazem muita diferença. Então, você sair de um 12 para um 12/8 são 8 décimos, né? Então, vai fazer muita diferença no A dela ali. Total. Realmente. Pode falar, Júnior. Não, você estava concordando com o Alex mesmo, não tinha mais nada a acrescentar. Ah, sim. Alex, não sei se você lembra, quando a gente fez entrevista com a Bia, que é a treinadora da Gabi Barbosa, a Bia e a Sofia Weisberg. A gente comentou sobre essa coreografia de Abracadabra. E ela falou que gostava muito da coreografia antiga e que está se acostumando com essa. Agora eu entendi o que ela quis dizer. Porque, assim, é muito diferente, né, do que a Gabi apresentava. E aquela antiga dela estava lindíssima, estava state of the art. Então, essa mudança realmente acaba causando um pouco de estranheza. O que eu achei que poderia melhorar assim na coreografia dela, na parte do refrão de Abracadabra, ela faz uns passinhos ali. E provavelmente, talvez ela mesma que talvez veio com esses passinhos, porque a gente sabe que as meninas do Pinheiros têm uma voz importante também na hora de fazer as coreografias, né? A própria Sofia falou também que parte da coreografia dela foi a Gabi e a Bastidas que fizeram junto com ela. Então, mas ali, naquela parte do refrão, eu acho que ela fica muito parada no mesmo lugar. Ela se move, mas assim, acaba parecendo uma coreografia mais simples, sabe? A gente sabe que pode ser talvez passinho no TikTok e tal, mas aquela coisa que precisa ocupar um pouco mais de espaço, sabe? E um comparativo que eu tenho foi justamente com a GR. As meninas, elas também, a gente não comenta sobre ginástica rítmica aqui, que não é a nossa expertise, mas elas também competiram recentemente, no mesmo dia que a Gabi, inclusive, e ganharam a medalha com a coreografia nova de Abracadabra, mesma música. E uma coisa que me chamou muita atenção é que no refrão elas têm uns passos muito mais marcados, o negócio até um pouco mais creepy mesmo, sabe? Só que assim, ocupando espaço. Eu acho que isso faltou um pouco para a Gabi. Ela talvez fez os passinhos ali para ficar legal, mas ficou muito num lugar só, sabe? Então talvez se ela pegasse o refrão ali, começasse a ocupar um pouco mais de espaço, talvez até com uns passos mais estranhos, creepy, uns carões, sabe? Não sei. Foi a impressão que eu fiquei ali, sabe? Cara, nesse sentido eu vou incorporar aqui o espírito da Georgette, porque eu sou muito conservador nesse sentido. Eu acho que, assim, dentro da equipe, cada um tem o seu lugar, sabe? Eu acho que é muito importante as meninas darem a opinião delas na coreografia, na música e tudo mais, mas tem que confiar na pessoa que tá fazendo a sua coreografia também, sabe? No coreógrafo que tá destinado pelo clube ali a fazer sua coreografia e entregar um pouco nas mãos dele também, sabe? Porque, de volta, o artístico na ginástica artística vai um pouquinho mais além do que a gente consegue ver com 15, 16 anos num esporte só, sabe? Eu acho que vai muito também de uma experiência de vida, sabe? Por exemplo, a gente entrevistou aqui o Patrick e o Damon, e eles trazem uma bagagem do balé, do Circo de Soleil, de muitas outras coisas que acrescenta para uma coreografia, sabe? Então eu acho que a gente entender o lugar de cada um de acrescentar dentro do esporte, eu acho muito interessante também, sabe? Porque acho legal que as meninas estejam participando da coreografia e tudo mais, mas de volta, eu acho que o trabalho do coreógrafo tem que ser muito valorizado nesse lugar, sabe? Porque é aí que a gente vê a diferença de uma série de uma menina que vai levar a medalha de ouro no final e as meninas que estão tentando, sabe? A gente vê, por exemplo, a gente sempre fala das russas, das chinesas, e elas sempre têm coreografias que, assim, podem não ser as mais interessantes de movimento, mas estão sempre batendo ali certinho, sabe? Nas coreografias, nos movimentos, no artístico. Então, acho que respeitar também o trabalho do coreógrafo é interessante, sabe? Eu queria muito ver essa coreografia dela, queria muito mesmo, porque é uma música bacana.
É uma música atual também, né? Porque o show da Lady Gaga foi um maior sucesso aqui no passado, então tem também esse apelo com o público, isso eu acho legal. Então, eu só achei que foi faltando um pouquinho, sabe? Mas nada que não seja ajustável. E pelo que eu percebi na entrevista com a Bia lá, eu acho que eles já estão tentando ajustar isso aí, sabe? Mas foi a confirmação de que o artístico não foi muito bem pontuado. Sim, totalmente, concordo demais. Total, amigo. Sei lá, pra mim, eu também cresci numa ginástica muito diferente. Quando eu fui atleta, as coisas eram bem diferentes de hoje. A gente não tinha muita voz para dizer o que fazer e o que não fazer. Então, eu acho que é bastante interessante, sabe? Que as meninas tenham bastante voz em como elas querem fazer os movimentos, como elas querem fazer a dança. Mas de volta, eu tenho esse outro lado também que acredita muito no trabalho de cada um, sabe? Do preparador físico, do coreógrafo, do treinador, enfim. E detalhe que essa música dela foi feita pelo DJ Paulo Hunter, que é nosso ouvinte do podcast. Um abraço para ele que estiver nos ouvindo aí. E ele também fez a música da Sofia, fez a música da Ana Luísa. O cara já trabalha com a seleção brasileira há muito tempo, né? Então, ele faz várias músicas brasileiras aí. E também essa da Gabi Barbosa. Mas, assim, eu não acho que tenha sido um problema dele, porque eu acho que o trabalho dessa galera também é pegar muito um briefing já bem briefado e, tipo, só fazer acontecer, sabe? Eu acho que vem muito também da questão do clube mesmo, sabe? Eu acho que o clube ficou com um pouco de medo de deixar a menina se jogar num pancadão bem punk, sabe? Bem punk rock, que é o Abracadabra, e pediu para dar uma amenizada, sabe? Eu acho que vem muito nesse sentido, para ser bastante sincero. Não, é bem especulação o que eu tô falando, mas eu acho que é o que eu sinto, sabe, que aconteceu. Pode ser. Quando a gente vê algumas ginastas aí entregando tudo e mais um pouco. Amigo, tipo assim, que ginasta da Irina que já se jogou numa música assim, tão pancadão, sabe? A Difícil. mais ousada foi a Sofia mesmo, né? Com o funkzinho. Fora ela, a Júlia lá com o pagode. Mas eu ainda acho essa da Júlia muito conservadora. Se for pegar assim, é bem Juro. tradicional ainda. É bem família tradicional a música da Júlia, tipo assim, é uma música que eu gosto, É, mas total. Inclusive, tá na hora de trocar, né, gente? Tá na hora de gente, ela trocar. passou 4 anos com a Aladdin. Você acha que elas vão trocar essa coreografia dela agora? Eu espero que troque pro Mundial, porque eu acho que o Mundial já tá batido, não rola mais não. E olha, eu vi no stories do Paulo Hunter lá que ele colocou que vai ter ginasta com a música Era Venenosa. É, pode ser ela, né? Será que vem Juju Soares com Era Venenosa aí? É, ia ser bacana. Eu gosto. O que você acha, Júnior? Eu acho que essa música vai ser do solo novo da Ana Lu, gente. Gente, a Ana Lu não Ana estreou Lu? nem a antiga. Nem estreou novo ainda. Não, tipo assim, eu Ela acho nem se volta a fazer solo. eu tenho um apego emocional muito grande ao solo da Júlia, sabe? Pela questão de Paris também. Eu acho que aquele solo fez. Eu amava o solo de Aladdin, mas o solo que me fez, assim, realmente virar um fã da Júlia foi esse. Eu acho que a coreografia é muito bonitinha, eu acho que as acrobacias que ela colocou no solo original eram muito legais também. Então, tipo assim, eu aguentaria um ano mais com esse solo, mas também gostaria de ver a Diva com um novo solo, uma nova música, novas coreografias. Eu acho que a Júlia tem capacidade, é uma ginasta nova, uma ginasta cheia de energia. Querendo ou não, é a mais inteira que a gente tem no momento das Olímpicas. Então, para mim, assim, ela pode se jogar, tentar aproveitar, fazer testes, tentar músicas novas, tentar com uma música, tentar com outra e ver o que acontece, sabe? Eu acho que tudo é válido nesse momento para a Júlia, porque de volta, ela tá saudável, ela tá inteira, ela tá sem cirurgia, então para mim ela tá uma das mais completas, sabe? Das mais prontas para defender o Brasil nesse momento. Porque não, Rebeca tá voltando de lesão, Flávia tá voltando de lesão, Jade voltando de lesão também, Lohane voltando de lesão. A única que tá mais inteira é a Júlia, sabe? Então, eu acho que ela tá jogando muito no campo do safe, como a gente chama, na ginástica, e tem lugar para ela se jogar, sabe? Eu sou muito, muito, muito fã da Júlia realmente, mas eu acho que ela joga muito no safe, sabe? De manter a mesma música, de não explorar, sabe? Teve ups nas séries esse ano que a gente queríamos ter visto e viu, começando pelo do Santos 1, que obviamente não está 100% pronto, tem ajuste e tudo mais, mas eu acho que um ajuste de música para ela
eu acho que daria um up, porque, de volta, eu acho que essa música que ela tá ainda carrega muito da luta que foi até Paris e toda a questão do cansaço e de quanto deve ter doído todo o treinamento dela. Eu acho que ter uma música nova também dá esse ar fresh pra ginasta, sabe? Total, amigo, total. Falando sobre o desempenho da Júlia agora, eu acho que na trave foi uma pena Só ela queria ter fazer esquecido. um comentário rapidinho, Alex. Só Claro, para amigo, pode ficar. rapidinho. Eu acho que ginasta trocar de música é igual cortar de cabelo, sabe? Cortar cabelo muda completamente a personalidade. Então é muito importante realmente escolher a música certa e, querendo ou não, as músicas acabam marcando as carreiras, né? Eu acho que essa da Juju já foi, mas foi muito feita para Paris e espero aí que ela venha com uma nova. Cansei dessa já. Concordo, concordo, total. Sobre a Júlia, eu achei uma pena ela ter perdido a ligação ali, né? Ter esquecido de fazer. Acho que ela ficou preocupada com o tempo e isso acabou se tornando uma questão nessa com o tempo que ela demora para sair da trave. Acho que se afobou e acabou saindo faltando elemento, mas tudo bem, é série nova, acho que é momento de testar. Eu vi muita gente se afobando assim, porque a Júlia tirou 12,8, acabou o mundo. Gente, pelo amor de Deus, né? 12,8 ainda na trave não é nota de se jogar fora, não. A gente ainda pode contar com 12,8. Ô, amor, E, o dedo das meninas do Brasil, quais são as que estão tirando 12,8 na trave hoje? pois é, amigo, quem tá tirando 12,8? A Ana Paula tirou aí no Sula, Juvenil acertando tudo, mas só tem ela mesmo. Vai, amigo, porque quem for falar mal da Júlia vai falar baixo. Pois é. Aí, tipo, eu acho que ela fez a série que ela faz, acertou o que tinha que acertar. Acho que quando ela pegar o ritmo vai dar bom essa série. Eu não imaginava que a Irina ia ter essa atitude de trocar entrada. Acho que o Soares irritou muito, o fã brasileiro ficou muito com a imagem do Soares, mas se é pensando numa série mais difícil, numa série que vai pontuar melhor, acho super válido. E essa entrada de cortada dela tá muito bonita. É, Acho que a série, quando pegar o ritmo, vai fechar ali bonitinho, vai tirar a nota que tem que tirar, e é isso. Sobre o solo, não entendi a reclamação da galera, porque faz um tempo que todo mundo puxa a orelha da Júlia para ela mudar as acrobacias, que ela sempre faz a mesma coisa, desde juvenil, 6 anos de ginástica com a mesma série. Aí a menina vai lá tentar fazendo um monte de elemento, tá treinando duplo esticado, tá treinando dos santos, aparece fazendo e acontecendo, e o pessoal acha ruim porque saiu do tablado. Porque, assim, a acrobacia tá ótima, não tem o que reclamar. Então, eu acho que controlar a chegada e essa questão do controle é com prática, é com experiência, participando de mais competições, e não dá para a gente bater o martelo e dizer que a série tá ruim só porque na primeira vez que ela apresentou não saiu tudo como a gente imaginava, sabe? Então, não dá para se basear nos vídeos da CBG, porque a gente sabe que eles vão pegar o melhor ângulo sempre, e eu acho que uma hora ou outra essa série vai se firmar, sabe? Então a gente tem que deixar ela se jogar mesmo, até porque solo vai ser um aparelho que vai ser cada vez mais decisivo para o Brasil depois que Rebeca parar de fazer completamente, né? A gente sabe que a tendência é ela realmente parar. Então, eu acho que tem que se jogar mesmo, Júlia tá mais que certa, e particularmente, eu não gosto do som dos dois, acho uma acrobacia muito, sei lá, acho que essa acrobacia tem alguma coisa que quebra a ginasta demais. Eu preferia que ela tentasse o duplo esticado. Eu acho que eles vão, hora ou outra, acabar fazendo isso, botando ela para iniciar duplo esticado e mantendo o duplo twist grupado, que é uma acrobacia que ela tem pouquíssimo erro. Então, eu acho que vai ser isso. E no mais, eu acho que também seria um bom momento de pensar em trocar essa música dela até o Mundial, porque eu acho que não conversa mais com Paris, acho que o ciclo já ficou pro passado, e essa música de Edith Piaf não tem mais nada a ver com esse ciclo, não. Então eu acho que vai mais ou menos acontecer isso aí que eu falei. Total, amigo. Tipo assim, eu tô fechado completamente com o que você disse. E assim, como treinador de volta, eu dou 10 vezes para minha ginasta ter um out of bounds, de chegar muito alta, que pode arrumar, do que ginasta que chega toda baixa, com o peito baixo todo o tempo, sabe? Se quebrando, tendo risco de lesão todo o tempo, sabe? Então,
para mim, mais energia é muito mais fácil de arrumar do que menos energia, sabe? Então eu acho que a Júlia de volta tá no caminho muito certo, tá dando os upgrades dela na série, tá fazendo o dever de casa, como eu comentei aqui mais cedo, das meninas darem upgrade na série, eu acho que a Júlia tá fazendo devagarzinho no tempo dela, e de volta, é questão de treinar, de competir, e uma hora vai acertar, sabe? Porque esse dos Santos que ela tá fazendo é um elemento muito difícil no código, querendo ou não, entra código, sai código, o dos Santos tá ali num dos elementos mais difíceis do código. Então, ela adicionar aquilo na série dela, para mim, ela tá fazendo realmente aquilo que tem que ser feito, sabe? Ir lá, fazer o dela, colocar elementos mais difíceis. Então, a galera tem que se decidir também, sabe? Porque a galera reclama. Ah, não coloca elemento difícil, ah, não sei o que lá, isso e aquilo. E depois, quando vai, coloca e faz a série de teste, o pessoal vai reclamar também. Então, tipo assim, vamos também se colocar no nosso lugar, sabe? E entender aquilo que a gente tá pedindo, sabe? Você tá pedindo melhorias, vamos esperar a melhoria chegar, porque não vai chegar a menina lá na primeira competição, fazendo o do Santos 1. Primeira competição internacional do ano da menina também. Então, tipo assim, véio, não dá para esperar que a menina vai chegar e lacrar um 15 de uma vez assim, sabe? Eu acho que também é balancear nossas expectativas com as meninas, né? Total, amigo, total. É exatamente isso que você falou. E eu acho que a Júlia, ela sabe se colocar no lugar, na posição que ela ocupa dentro da equipe, né? Até Paris, ela era a ginasta estreante, ela tinha que ter a nota segura ali. Tinha meninas para brilhar muito mais do que ela no solo, então ela estava ali para segurar a equipe e o papel dela era esse, ela tinha que fazer isso e acabou. E hoje não, hoje a gente, sem Rebeca no solo, ela tem que vir com uma nota para somar para a equipe, porque vai fazer uma falta. A Rebeca tira 14 e 5 no solo, é uma nota muito alta, vai fazer falta no TF. Então, a gente precisa que as meninas que já faziam solo bem antes aprimorem, que cheguem novas fazendo solo muito bem também, para a gente conseguir manter nossa ginástica no nível que atualmente está, entendeu? Total. E, tipo assim, como eu comentei também, eu acho que por a Júlia ser a única ginasta que a gente tem que estar 100% inteira, que a gente não sabe de lesões, que a gente não escuta dela tá machucada, e que tomara Deus continue dessa forma, eu acho que é muito inteligente dela ir devagarzinho também, sabe? Dela não querer se matar, se machucar, se colocar em risco para fazer coisas doidas, sabe? Eu acho que ela tá fazendo exatamente aquilo que eu disse mais no começo do episódio, sabe? Pegando a dificuldade, estudando o elemento, testando nas séries, indo para uma Copa aqui, uma competição ali, para treinar o elemento novo. Então, eu acho que ela tá fazendo direitinho, sabe? Ela tá no caminho certo e mais do que isso é impossível ela fazer, sabe? Cara, eu concordo muito com o que vocês falaram. E eu digo mais ainda. O pessoal fica assim, nossa, vocês vão passar pano para essas meninas que não classificaram para nada, que não sei o que e tal. Cara, a gente vive falando aqui no podcast que a gente quer que as meninas ganhem rodagem, que a gente quer que mande mesmo para as competições. E eu vou ser hipócrita falar que só porque elas não tiveram um bom dia de competição é dinheiro gasto à toa? Não, cara. A ginástica é um esporte que se constrói muito lentamente. As pessoas têm que entender isso. Então, gostei muito da participação delas. Obviamente, né? Queria que a gente tivesse pegado finais, mas era uma Copa realmente mais bem frequentada do que as outras. Talvez fosse para Tashkent, igual vai ter agora, elas pegariam o final e teriam uma outra oportunidade de performar melhor, né? Mas não foi o caso, o Oziek tá bem puxado. Então, cara, é isso, entendeu? É isso, e agora é trabalhar com o resultado que a gente já teve. E, ao meu ver, o balanço dessa Copa foi para Gabriela, elemento homologado e passou as séries. Ponto. E viu também que o solo dela não está sendo muito bem pontuado no artístico. Acho que essa é a conclusão, ao meu ver, para a Gabi. Agora, para a Júlia, testagem de séries novas, tá aguentando as séries, agora só tem que aprender a controlar. Mesma coisa que Daiane Santos fazia. Então, assim, vamos com calma. Ginástica não é Big Brother para testar as máfias digitais. E as meninas só estão fazendo o trabalho aí, gente. Então é isso. Era essa pontuação que eu tinha para fazer no finalzinho sobre o Ziek. Agora, amigo, eu acho que, de volta, a Júlia, principalmente, é essa menina que tá vindo numa posição muito como coringa na equipe, sabe? Porque ela pode não ter um salto muito firmado no momento, mas a gente não sabe o que ela tá treinando no off, sabe?
ela pode estar preparando um salto para talvez competir um individual geral, sabe? Porque ela tem as outros 3 aparelhos muito fortes, sabe? Ela tem uma trave forte, ela tem umas barras aceitáveis, ela tem um solo forte, então, tipo assim, eu acho que se a Júlia se colocar num lugar de all-rounder, ela vai entrar numa posição muito coringa e muito fundamental para a equipe também, sabe? Porque, querendo ou não, a Flávia e a Rebeca não vão estar ali para sempre, sabe? A Júlia entra nesse lugar de ser a mais nova, mas, querendo ou não, ela tem essa experiência olímpica já, sabe? Então, eu acho muito interessante ela se cuidar, ela fazer as coisas no tempo dela e, assim, gente, vai reclamar de a gente passar pano? Eu tô passando pano mesmo, não tô nem aí. Eu sou fã da Júlia e acho que. Gente, é isso, tipo assim, eu sou fã da Júlia, eu acho que as coisas devem ser feitas no seu tempo, sabe? Eu acho que ela tem que trocar música, acho, mas eu acho que, de volta, testar elementos mais difíceis na série, pra mim, é muito mais interessante do que ela trocar uma música nesse momento, sabe? Ela pode testar esses elementos para incluí-los, talvez, numa nova coreografia mais para o futuro, sabe? E fazer esses elementos numa série que ela saiba já mais confortável. A gente não sabe por dentro como são as estratégias, sabe? A gente especula aqui, mas, de volta, eu acho que ela tá fazendo um caminho muito, muito interessante nesse começo de ciclo. Eu amo que a galera falava que a Júlia não tinha repertório, né? Que ela só sabia fazer salto grupado e não tinha nenhum elemento do valor F. Aí do nada ela aparece treinando 2 elementos F, muda completamente a trave, vem com tudo novo e choca todo mundo, né? Então, tipo assim, a Aí gente da dedo é subestima paralela, hein? muito. Isso Não aí é esquece. Exato, a gente subestima muito as ginastas. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender também a esperar um pouco, sabe? Acho que tende a dar bom. Sim, sem contar que a Júlia também tá super em forma, tipo assim, ela tá postando fotos e vídeos dela treinando o tempo todo, sabe? Ela tá fazendo um duplo esticado belíssimo. Ainda não sei se tá no duro, mas pelo menos ali no track tá belíssimo, sabe? Então, tipo assim, confio na minha Juju. Então é isso, gente. Eu acho que os comentários do Brasil foram esses. A gente pode passar, então, para os resultados de Osiek, né? Sim. No salto, a gente teve o ouro, né? Da minha favoritíssima, Karina Schoenmaier, da Alemanha, saltou um duplo twist urtian com Lopes para 14 pontos cravados. Segundo lugar para Lia Mônica Fontaine, do Canadá, que fez os mesmos saltos, ficou com 13,983 de média. Terceiro lugar para Charlize Mertz, da Áustria, ela ficou com 13,716. É muito curioso porque essa ginasta, ela faz ali, de primeiro salto, um Ibe mortal esticado com meia volta, um Lopes, só que sem aquela rondada inicial, e o segundo salto ela faz um Yurchenko não, desculpa, um Tsukahara com pirueta. Só que o primeiro salto dela, ela fazia antigamente, ao invés de uma meia volta, fazia uma pirueta inteira, que vale 5. Só que esse salto nunca era validado. Nunca era validado. E assim também como outras ginastas que fazem esse salto, ele nunca é validado, como foi o exemplo aqui da Thea Belak nessa final, né? Mas enfim, ela sempre recebia ali 4,4 de dificuldade, aí agora ela diminuiu a D e aumentou a D ao mesmo tempo, porque o esticado com meia vale 4,6. Então ela tirou um pouco de dificuldade e simplificou para poder aumentar a dificuldade. Ginástica é o quê? Matemática, gente. Então, agora que ela fez esse ajuste aí, ela está nos pódios. Ela tirou a medalha da Hilary Heron do Panamá, que achou que ela ia medalhar ali, coitado. Coitada dela, achou, mas não levou, né, amigo? E, tipo assim, eu achei muito inteligente ela fazer isso, realmente. E de volta, os técnicos que sabem do código, que estudam o código, que sentam ali no código e vê o que você pode fazer com o que a menina pode fazer, sabe? Eu acho que é muito interessante, porque, de volta, você tem que entender as limitações da sua ginasta, entender o que ela pode fazer, se ela sabe fazer as coisas melhor numa posição esticada, numa posição grupada, numa posição carpada, o que sai mais fácil para aquela ginasta, porque cada pessoa tem seu corpo, cada pessoa tem suas limitações, tem sua musculatura, sua memória muscular, tem a sua escola de ginástica, como a gente chama aqui, como foi ensinado. Então, eu acho que, de volta, você sentar com a sua ginasta e ver o que você pode fazer por ela para melhorar as notas é o mais interessante, porque ela teve a nota mais alta de execução de todas as meninas, sabe? Que até a da Karina. A Karina levou um 9 de execução, mas a Charlize levou um 9,133 de execução, sabe? Então, tipo assim, foi muito pouco tirado dessa menina para uma dificuldade ok dentro da competição, sabe?
Então, de volta, eu acho que se ela melhorar a execução dela do segundo salto, que foi um 8,9, ela tem muitas chances de medalha, assim, tipo assim, mais altas ainda. Brigar por uma medalha de segundo até primeiro lugar. Final de barras assimétricas, a gente teve o ouro para a chinesa Yang Wanwei, ela que está fazendo aí frente a Helena Moore, né? As duas tá uma assustando a outra. Ela também meteu uns 6,5 de dificuldade, então as duas estão empatadas aí nesse quesito. 15,266 de nota final, com a série simplificada sem o elemento que leva o nome dela, sem o Yang, diga-se de passagem. A prata ficou com a Helena Colas da França, que agora é França mesmo, bateu o martelo. A gente vai falar das polêmicas dela aí na segunda parte do episódio. E o bronze ficou com a Vanessa Massova da Tchequia, 5,6 de dificuldade, 13,2 de nota final. Eu queria destacar também a participação da Natalie Westlund, da Suécia, que ficou aqui na quinta colocação. Ela teve uma queda, mas caso não tivesse tido a queda, ela é quase beirar os 14 pontos. Uma ginasta muito limpa e já foi treinada por um brasileiro, né, lá na Suécia. E também a oitava colocada, Celeste Mordante, de Luxemburgo. Eu e o Júnior entrevistamos ela, uma queridíssima, mas dessa vez ela teve uma queda, infelizmente. Uma fofa, mas caiu, coitada. E, gente, queria destacar que a minha Helena Colas, assim, babado, gente, uma criança, basicamente, tirando 14,300, assim. Eu fiquei chocado quando eu vi a nota dela, fortíssima, mas também a Yang Fanwei, gente, 15,266 é nota de, sim, de Simone Biles e Rebeca Andrade, tá? Eu vou falar bem pra vocês, ela tá vindo pra assustar nesse ciclo, e sem o elemento dela na série, ela tá levando esse notão já. Imagina quando ela voltar com a série completa dela. Então, é aquilo que eu falei no começo do episódio. Essas meninas estão vindo para assustar, estão se jogando sem medo na dificuldade. Helena Colas também, uma criança, basicamente, com uma série com uma dificuldade de 6. A gente tá em maus bocados se a gente não melhorar nossa série, sabe? Porque essas meninas estão vindo forte, Renan. Totalmente, totalmente. E a Gabi Barbosa, ela participou, né, das assimétricas, como a gente comentou aqui anteriormente, ela não se classificou para a final, ela ficou em 23º lugar com 12,233, 5,0 de dificuldade, 7,233 de execução. A gente teve também a participação aqui da Isabela Rádia, da Argentina, que ficou na 22ª colocação, com 12,3. A Argentina, eu gostei de ver, cara, elas estão investindo nessas Copas. Não são a Eosiek, elas sempre participaram do Cairo, mas Eosiek, se não me engano, elas pegaram o final. Já vou falar delas aqui mais pra frente. Sim, amigo. E, tipo assim, as meninas da Argentina, elas estão com um programa muito legal de ginástica, sabe? Porque eles estão vendo que tá dando resultado, que as meninas estão se esforçando também, estão mandando elas para tudo que é lado competir, sabe? Os clubes lá na Argentina estão fazendo umas movimentações muito legais também, para arrecadar dinheiro, para as meninas viajarem, para não depender tanto de verba do Estado, porque a gente sabe como está a situação lá na Argentina politicamente, né? Então, eu acho que está sendo muito legal esse movimento político que a Argentina vem fazendo em relação aos clubes, sabe? De os clubes tomarem muito a rédea do controle lá da situação da Argentina, sabe? De como as meninas estão treinando, aonde que eles vão mandar as meninas. Eu acho que está sendo muito interessante, sabe? Ver. Porque no Brasil é muito a CBG fala e os clubes obedecem, sabe? E lá na Argentina eu tô vendo uma movimentação meio contrária, meio que os clubes ditam e a confederação meio que só falar, ok, vamos mandar as meninas. Pois é, eu acabei de ver aqui, verificar, e a Rádia não pegou final em Eosiek, não. Ela só participou dessa Copa do Eosiek. A outra competição que ela foi finalista e medalhista foi Jesolo, que o Brasil não participou esse ano. A gente nem chegou a comentar aqui no podcast. Se vocês quiserem que a gente comente Jesolo, gente, comenta aqui no episódio, deixa um comentário pra gente que a gente comenta pra vocês também. Mas assim, não teve Brasil, então a gente nem se preocupou tanto, né? Ah, se não tem Brasil, não tem graça. Pois é. E agora, na final na trave, tivemos o ouro com a favoritíssima Manila Expósito, da Itália, 13,666, a única com mais de 8 em execução, 8,066. Só que uma coisa eu tenho que dar para ela, porque assim, ela é uma ginasta muito artística, uma ginasta muito plástica, tem uma trave muito bonita e fluida. Mas foi só dessa vez agora que eu pude perceber
depois que eu vi um tweet da pessoa falando assim que não tem nenhum pedaço de coreografia que está desperdiçado na série da Manila. Eu falei assim, gente, possível, né? Peguei para olhar e falei assim, cara, tudo é conectado, realmente. Ela termina na posição de já, termina a coreografia já na posição de começar a fazer o exercício. Isso aí conta demais para a composição de trave hoje. E não deu outra, né? Medalha de ouro para ela, com uma série bem mais simples do que as adversárias, né? A Helena Colas foi a medalha de prata com 5,9, mais 13,433 de execução. Ela teve alguns errinhos ali, alguns equilíbrios. E o bronze para Tian Juofan, da China, com 6,5 de dificuldade, mas ela teve falhas ali, acabou com 13,266, mas foi bastante para ela chegar na medalha de bronze. Outro destaque que eu tenho nessa final foi a Pauline Schaeffer, da Alemanha, campeã mundial, medalhista mundial também. Na verdade, a Pauline, detalhe, ela tem medalha mundial na trave de todas as cores. Ouro 2017, prata 2015, não, prata 2021 e bronze 2015. Foi um negócio assim. A bichinha realmente ela trabalha bem na trave. Tá fazendo o comeback dela, acabou não conseguindo pegar a final porque ela caiu na final de trave. Aí as brasileiras, deixa eu olhar para vocês aqui. A Júlia ficou em 12º lugar com 12,8 e 5,2 de dificuldade. Como a gente comentou, ela perdeu 0,5, né, de requisito. Caso ela tivesse feito, sei lá, um saltinho Cissone, saltinho Lobo ali antes da saída, era 0,5 a mais. E ela ficaria na 6ª colocação e teríamos Juju Soares finalista. A Gabi Barbosa, ela ficou em 17º lugar com 5,4 de dificuldade, 12,6 a nota final. Não teve queda, mas também foi bem canetada. Tipo assim, eu fiz um estágio lá no Civitavecchia, onde a Manila treina, e, gente, é diferenciado o treino das meninas, sério. Realmente é diferenciado mesmo, porque eles focam muito no artístico. Eu lembro que no meu estágio lá, as meninas, tipo assim, elas faziam aula de balé em cima da trave, sabe? Faziam movimento de balé em cima da trave, treinavam ligação de elemento com movimento de dança. Então, assim, eu acho que isso mostra o quanto a preparação para o esporte, dentro daquilo que é o código, mostra o resultado, sabe? Porque a Manila, primeira competição, depois de voltar de lesão, primeira competição do ano, já chegando com medalha de ouro, sabe? Só mostra o quanto essa menina tem potencial para melhorar a série, para levantar os elementos, para fazer as coisas mais conectadinhas. Ela teve um desequilíbrio aqui e ali, que baixou um pouco a execução dela, mas, tipo assim, cara, é diferenciado realmente o nível técnico dessas meninas. E a mesma coisa aplica para Helena Cola, sabe? Eu acho que a coreografia dela não tem um minuto que seja desperdiçado, seja de para respirar aquele momento que você meio que aqueles 3 segundos que se joga fora da coreografia, para a menina dar uma respirada, para ela dar um passo para cá, um passo para lá, sabe? Para ela retomar o fôlego, enfim. Eu vejo muito isso na coreografia da Helena Colas, porque é tudo muito bem pensado, tudo muito conectado. Ela já termina o elemento meio que na posição para fazer a coreografia dela. Eu acho que isso é o que o código está pedindo, sabe? E a gente vê isso nas notas de execução, sabe? Porque a gente está vendo a menina com execução de 6, de 7 baixo, e também tem as meninas, por exemplo, a Manila, com uma execução de 8, sabe? Que com os desequilíbrios que, se eu não me engano, teve um bem grande e outros dois leves, tirando 8 de execução. Então isso mostra o nível técnico, sabe? Que o esporte está pedindo dessas meninas hoje em dia. Então, partindo aqui para o solo, né, que foi o último aparelho, a gente teve o ouro com a francesa Helena Colas, prata para a canadense Lia Mônica Fontaine e também prata para também francesa Maiana Prat, as duas com 5,5 e 7,6, 13,1 nota final, e a Colas com 13,133 de nota final, né? 5,2 de dificuldade. A Maiana Prat, gente, ela me converteu a França Fan, tá? Eu vou ter que forçar a França nesse ciclo de 2028. Não estava nos meus planos ter que forçar a França, mas assim, a Maiana Prat me convenceu, cara.
Que solo lindo, irmão. Que solo lindo. Que solo lindo. Ela usa e abusa dos saltos ginásticos com o pé na cabeça, os saltos em anel. Inclusive, um deles tem o nome dela, é o Pat, né, que ela faz na sequência de saltos. E assim, coreografia bonita. A gente estava falando aqui que a ginasta ela demora um tempo até atingir a maturidade artística que o código de pontuação pede, mas algumas elas já nascem com esse artístico, esse natural, que é o caso da Maiana Prata. A menina, ela, ainda como um júnior ano passado, né, no Mundial, ela já conseguia carregar o solo com um carisma assim, absurdo, igual a Flávia sempre fez, né? Sempre foi uma ginasta assim, que gostava de performar. E no caso da Maiana, a mesma coisa, assim, o solo dela é a coisa mais linda. Quem não viu ainda, gente, olha, digita aí, Maiana, não é Mariana, né? Maiana Prat. Tipo, prato senhor no final. Solo lindíssimo e ela me converteu à França Fan. Amigo, eu sou muito fã da França, real. Tipo assim, é um país que eu gosto muito da ginástica deles. Eu acho que a escola francesa é uma escola muito bonita de ginástica também. E, assim, Uma escola polêmica de ginástica, né? Porque assim, é o que a França tem né? de novinha boa agora, eles têm de treta também, gente. A gente vai comentar sobre as tretas deles. Mas é aquilo que a gente gosta também, né? Nada na vida é bom sem uma boa fofoca, uma boa ginástica, um bom vurungundum, sabe? Eu acho que tudo na vida fica melhor com uma boa fofoca. Então, tipo assim, adoro a França que sempre tá servindo uma fofoca bem quentinha pra gente, igual que a Romênia. Mas assim, Helena Colas, amigo, total diferenciada, sabe? Eu acho que ela foi com um solo que do pódio tem a menor nota de dificuldade, o 5.2, comparado com o 5.5 da Lia Mônica Fontaine e da Mariana também, mas ela teve uma nota de execução muito maior, próxima aos 8, inclusive, sabe? O 7,933 de execução da Helena Colas, para mim, é diferenciado, Renan, porque uma menina novinha com solo de 5.2, medalhando com uma nota de 3,133, tá dando baile em muita menina que tem muita experiência, inclusive olímpica, sabe? Então, de volta, eu acho que com o tempo essa menina vai amadurecer, em boas mãos ela vai melhorar as acrobacias, a dificuldade dela, e a outra que tá vindo para chutar aí também, sabe? Porque a gente vai comentar na parte 2, mas eu acho que a França não vai deixar essa menina de jeito nenhum ficar ruim, nem de, assim, nem com reza brava, sabe? Porque ela é muito uma aposta da França, sabe? De triunfo, de medalha, como a Melanie por agora tá meio que fora da história, porque a gente não sabe se ela vai voltar, se não vai, a Helena Colas é o nome mais famoso que eles têm no momento, sabe? Sim. Então, a menina, assim, tá subindo nas pesquisas. E Helena Colas, só adiantando um pouquinho a fofoca aqui, ela quase que pôde aparecer representando o Catar. E isso aí foi um negócio que aconteceu porque a mãe dela, né, publicou na internet que ela estava tendo os mesmos problemas que aquele Nemu, de boicote da Federação Francesa, inclusive eles convocaram a Colas para um camping em Martinica, lá onde a Melanie mora, e ela não foi, mas porque eles convocaram ela, mas impediram que o treinador dela pudesse se juntar ao camping também, né? E a mãe dela não aceita isso. Então, o treinador dela, na verdade, está sendo investigado hoje, o Mark Tiruchenko, acho que é assim que fala o nome dele, Tiruchenko, enfim. Ele está sendo investigado até por conta de algumas denúncias de abusos e tal, de treinamento muito pesado, alguns da própria Kylian Nemur, né? E ele está bem cancelado lá na França. Aí ele recebeu uma proposta, isso aí, gente, é informação assim de subsolo, sabe? Que a gente ficou sabendo. Ele recebeu uma proposta para ir para o Catar, e o Catar estaria levando não só ele, mas também a Helena Colas. Tipo, dando uma nacionalidade para ela competir pelo país deles, né? Houve muita quizumba com relação a isso, muito kikiki. Acabou que a França ela não iria querer perder uma outra ginasta como aquele Nemu, que a Colas ela tem esse potencial de ser uma Nemu 2.0, e eles fizeram uma mediação extrajudicial entre a Federação Francesa e a família dela, e agora bateram o martelo
de vez de que a Helena Collins representará a França. Mas, segundo a mãe dela, as discussões já estavam muito avançadas e tudo leva a crer que é o Catar, porque o Marc ele está em negociações para ir para o Catar também. Então, assim, essa questão de naturalização tá dando muito pano para manga, tá? Sim, já Então, umas regras doidas aí para parar com isso, porque é meio complicado, porque, tipo assim, eu entendo quando a menina tem realmente uma ascendência, uma descendência, não sei como diz, acho que uma ascendência daquele país, sabe, que tem os avós, os bisavós, os pais daquele país, e realmente ela quer retornar às suas raízes. Outra situação é uma menina que não tem nada a ver com o Catar, basicamente comprar ou ganhar uma cidadania para ir treinar naquele país, sabe? Isso eu não sei se eu tô totalmente de acordo, porque é meio que quebrar as regras do sistema, sabe? isso já aconteceu. Sim, mas não quer dizer que seja correto, sabe? Então, de volta. E, não, e só fazendo esse parênteses aqui, não sei se você lembra, aquela ginasta de Belarus, da Bielorrússia, que competiu às Olimpíadas da Rio 2016, Uhum, Kelly Ray Dixon. Ela é americana. americana. E assim, tanto ela quanto uma outra americana, elas simplesmente pagaram e conseguiram uma vaga na seleção de Belarus. E foi muito bizarro, porque assim, do nada, foi a Lena Kwan e Kelly Ray Dixon. As duas, do nada, apareceram em 2000, sempre muito lá embaixo naquelas competições nacionais americanas, né? Nunca nem perto, e do nada apareceram competindo por Belarus no Campeonato Europeu. Eu fiquei assim, né? Sim, total. E, tipo assim, no caso da Helena Collins não tem nada a ver, sabe? Ela ir pro Catar, assim, não tem nada a ver um país que não tem nada a ver com ela. Ela provavelmente nem é da mesma religião do país, sabe? Então eu acho que não tem nada a ver. Que realmente, assim, totalmente nada a ver. Me pareceu um movimento muito desesperado da família dela para meio que se livrar do problema ali na França. Mas, sei lá, para mim não colou e fico feliz que ela realmente vai ter o espaço dela que ela merece na seleção francesa, porque querendo ou não, ela é francesa, sabe? Tipo, ela nasceu na França, Sim. a família dela é francesa também, então tem que representar o país dela, pô. Não tem que ficar indo para outro país, brigar por medalha para outro país. E a França seria mais uma ginástica que a França perde, né? Só esse ano perdeu 2 para a Argélia, Sim, 3 mas para a Argélia, na verdade. não creio que seja o caso, porque no caso da Keila, ela tem a família dela que é da Argélia, sabe? Que tem a historicidade dela, das raízes dela, enfim. A Helena Collins, pelo que eu estou vivendo, tipo assim, ela é 100% francesa, a família é 100% francesa, a família tradicional francesa, sabe? Eu acho que não tem nada a Ela ver. usou como mão de barganha. Sim, tipo assim, acho que não tinha nada a ver essa menina ir lá competir para outro país, sabe? Se totalmente francesa. Enfim. Então, pessoal, ó, encerramos aqui, porque a gente vai dar continuidade na parte 2 desse super EP, dessa maratonaça do Roda. E tem treta na Argélia, tem treta na França. Teve também, né, a questão do caso da Cristal Bezerra, que saiu o resultado da avaliação da comissão ética da CBG, então a gente vai comentar sobre isso também. Gente, ó, tem muita coisa aí rolando. A gente fez uma salada de polêmicas, né? A gente até mudou o nome para o segundo, para na Giro de Notícias, mas não, é salada de polêmicas, porque a gente tem muita coisa acontecendo aí. Então, fique com a gente aí, bora para a parte 2, né, pessoal? Animados? Animados. Vai ser Bora, polêmico. bora. Vai ser um episódio com muita fofoca do jeito que a gente gosta. Então, se você escutou até aqui, quase 2 horas de episódio da primeira parte, você vai amar a segunda parte, vai ter ainda mais fofoca ali. É isso aí, pessoal. Beijão e até mais, até daqui a pouco. Valeu, pessoal.